antropológica, que a gente vai ver agora, e aí na última aula a gente vai ver a parte da política do Platão e aí encerra o Platão e a gente vai entrando no Aristóteles daí. Antes de entrar no Aristóteles, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a Academia de Platão, né, e quem foram os sucessores do Platão na Academia. O Aristóteles não vai poder suceder o Platão, porque o Aristóteles ele não é grego, ele não é ateniense, né? E aí então você vai ter uma disputa ali dos discípulos de Platão. Acabou que um sobrinho dele, né, acaba assumindo e depois o Aristóteles vai fazer a sua própria escola quando o Alexandre o Grande tomar o poder em Atenas, né? O grande, né? O Império Alexandrino, né? Transformar Atenas em um dos estados, né, gregos do seu império. E aí então essa ideia de estrangeiro vai desaparecer. Até nesse ponto aqui então nós temos o Platão que ele é um aristocrata defendendo um modelo aristocrático de política, né? Falávamos agora há pouquinho, você estava comentando sobre isso, né, Fred? De você não precisar todo mundo ter formação superior. Isso já é uma ideia bem platônica. Você, os níveis superiores são para aqueles que têm competência, né? Aqueles que têm uma certa abertura da alma, uma abertura, comprometimento da alma para esse tipo de ação. A gente vai ver isso depois lá na República, o processo de paideia, né, que é o processo de educação da República, que é assim: você vai treinar as pessoas de acordo com as suas habilidades e algumas pessoas vão ficar como técnicos, outros vão ficar como guardiões, outros vão ficar como governantes, né? E o governante é o nível mais alto nessa esfera de administração da cidade. Todos os governantes seriam filósofos, portanto a filosofia seria para criar, né, governantes que governem bem a própria vida, né, a própria alma, e por consequente governem bem a cidade. Não há como governar a cidade se você não governa a si mesmo, se você não controla os seus impulsos, as suas paixões e a sua própria vida, né? Coisa que evoca ideias, inclusive nas religiões, né? Aquele que não cuida da própria casa, como vai cuidar da casa dos outros, né? Aquele que não cuida de si mesmo, como vai cuidar dos outros, né? Então a ideia é, né? Então, tá falando, olha, o treinamento para a vida política, ele não é um treinamento que foca na coisa pública, ele foca na individualidade, né? Ele foca no espírito, na alma do ser humano, para que, a partir do domínio da alma, esse domínio meio que ele transborde, né? Transborde para o controle, o domínio e a administração da cidade. Colocou alguma coisa para aparecer aí na tela? Não tá aparecendo nada, não. Não tá aparecendo nada? Só aparecendo filosofia e teu nome aí. Só isso. Ah, tá. Não. Aí tá. Apareceu? Aí, agora sim. Bom, então, uma vez que está focando, né, focando bastante nessa questão do indivíduo, é importante que a gente entenda agora a antropologia de Platão, ou seja, o que o Platão entende por homem. Porque aqui é o elemento fundamental. Se você entender o que o Platão entende por pessoa, você vai entender o que ele entende por educação, por política, por ética, por arte, por epistemologia, por tudo, né? Porque tudo que a gente construiu até agora foi a epistemologia dele, como é que o conhecimento acontece, né? Por meio da segunda navegação, a metafísica, a busca das causas primeiras, o hiperurânio, o mundo das ideias, a hierarquia das ideias. Tudo isso está fora do homem de alguma forma, né? Fora do homem. Muito bem. O que é então que deste mundo todo hiperurânico está presente no homem? A alma dele. Então vamos começar agora então a entender que, assim como para Sócrates, a gente já viu isso lá na aula de Sócrates, para Platão, você é a sua alma, né? O antropos é a sua psique. O corpo, na verdade, é só uma realidade material transitória. Há uma diferença aqui, a diferença entre Platão e Sócrates. O Sócrates vai dizer que o corpo é o invólucro da alma. Ou seja,
O corpo é um mecanismo, né? É um meio pelo qual a alma pode experimentar a materialidade. Então, Sócrates não considera o corpo uma coisa ruim. Ele considera o corpo uma realidade transitória de aprendizado. Olha, eu estou no corpo para aprender coisas relacionadas à matéria, ao corpo. O corpo é meu instrumento. Quando eu me libertar do corpo, eu vou poder aprender outras coisas. Mas se eu não tivesse um corpo em algum momento, eu não poderia aprender aquilo que só com o corpo eu poderia aprender, né? Então o corpo não é algo absolutamente negativo para Sócrates. Ele é um mecanismo, um meio interessante de experimentação, né, de um aprendizado específico. O Platão, ele já é mais avesso, né, mais radical a essa questão. O Platão vai dizer: o corpo é a tumba da alma. O corpo é o cárcere, né, é o lugar de expiação da alma. E a gente vai entender já já porque ele chama isso de expiação, né, que é purgação, né, que é purificação da alma. Mas, acima de tudo, o corpo ele é uma realidade não positiva para Platão, né? Uma realidade negativa. Daqui, é claro, né, que ele está pensando isso em termos filosóficos, né? Quando você vai aplicar isso a termos religiosos, por exemplo, você vai cair no gnosticismo, né? Que é a negação total e absoluta do corpo, né? O Platão não está negando a realidade do corpo, ele está só colocando o corpo em uma série de hierarquias de importância muito menor, né? Muito mais inferiores. A principal realidade do homem, a mais alta, é justamente a sua alma. Essa palavra depois ela ganhou outro significado, né? De purgação, de purificação, né? Que é no lugar onde você iria se purificar para poder entrar no paraíso, né? Mas é isso mesmo. Aí, mas depois ela, na Idade Média, principalmente, ela foi sendo redefinida, né? Já era um lugar de sofrimento. Que Sim. aí você tinha que pagar a indulgência para tirar a alma do purgatório, porque lá ela já sofria. Já não era o lugar em que ela estava se purificando para entrar no paraíso, né? Não, mas o purgatório, ele não é a ideia aqui, porque o purgatório é um lugar onde a alma está, né? Onde a alma está, que também está no Platão isso também, mas é onde a alma está sem corpo, né? Uhum. Sim. No caso do Platão, nesse momento aqui, o corpo é o purgatório. Sim. Uhum. Porque como a alma ela é imortal e ela existia antes do corpo, onde essa alma estava antes do corpo? Eu falo só do termo, né, da palavra purgatório, né, que tinha uma definição na Antiguidade, na Idade Média ela ganhou outra definição, né? Na Idade Média, o purgatório ele ganhou uma ideia, né, de ser uma espécie de antessala, né, paraíso, né? Só que a pessoa já sofria, né? Onde a pessoa sofre, mas não como no inferno, né? Ela sofre na medida de seus pecados para que eles sejam lavados e ela possa entrar no céu. Então todo mundo que vai para o purgatório vai para o céu, né? Para Platão é assim, ó, se a alma estava antes de encarnar no mundo divino, ela deve ter caído de lá de alguma forma. Se ela caiu do mundo divino, é porque ela fez alguma coisa que não devia. E aí, se ela cai, ela cai porque ela é culpada. E sendo culpada, ela tem que usar esse momento da queda, né, que é do corpo, para que ela seja purificada para ela poder voltar para aquele mundo divino. Porque se ela viver nesse mundo não purificando, ela não vai nem conseguir voltar. Ela vai ter que você vai morrer, a alma vai tentar subir, ela vai cair novamente num outro corpo até que ela consiga. E aí a reencarnação, né? E aí vem a reencarnação, que no caso do Platão não é exatamente reencarnação, mas é metempsicose, que é a ideia de que você volta em qualquer coisa, né? Em qualquer tipo de animal, não só em corpo humano, né? Porque no kardecismo você tem uma reencarnação evolucionista. Então você nunca volta em um ser inferior ao ser que você acabou de desencarnar. Então, se você é homem, né? Se você é ser humano e você morre, a próxima reencarnação será um ser humano. Você não vai ser outra coisa. Não vai ser um bicho, animal, cachorro, nada, né? Vai ser um ser humano.
até que você possa, no seu processo evolutivo, ir para um outro estágio, né? Um espírito de luz, né? Alguma coisa assim. Então, essa ideia de evolução, né, é uma ideia presente no kardecismo. No platonismo não é assim. Você não vai evoluir. Você não tem a ideia de evoluir de corpo para corpo, né? Você pode voltar em qualquer corpo, porque o Platão está pensando assim: quando o Demiurgo criou as almas, ele criou todas as almas, de uma vez, todas, milhões delas. E aí elas vão encarnando e desencarnando, né? Encarnando e desencarnando ciclicamente. Como existem muito mais almas do que seres humanos, no sentido material, né, de corpo humano, não dá para você esperar que todas as almas elas reencarnem sempre em seres humanos. Então ele vai falar, olha, elas reencarnam em qualquer bicho, né, em qualquer animal. Então você está sempre num trânsito, né, de gente saindo, gente chegando, gente saindo, gente chegando, né? Tem animais que vivem pouco, então a experiência de vida deles é muito menor, e animais que vivem muito, a experiência de vida é muito maior, mas ainda assim é só um processo de metempsicose, né, de retorno da psique permanente e em qualquer coisa. Tudo certo aqui? Tudo certo. Tá, beleza. Bom, a cosmologia do Platão, né? O que é cosmologia? Né? É a visão de como funciona o mundo, né? Como funciona o universo, né? O cosmos, a natureza, a physis, né? A cosmologia do Platão, ela é uma cosmologia não dualista. Por que ele é não dualista? Porque ele não separa o mundo das ideias como realidade do mundo da matéria como realidade. Não é mundo sensível e mundo inteligível como dois aspectos equivalentes. Não é isso. Na cosmologia do Platão, existe o mundo das ideias e o mundo sensível é uma ilusão do mundo das ideias. Ou seja, o que é o mundo sensível? É uma cópia. Essa cópia, ela não existe como realidade para Platão. Ela existe como ilusão, né? Então, a casa, a parede, os corpos, as pessoas, né? O planeta, tudo isso aqui que a gente está vendo é uma realidade ilusória. Portanto, a única coisa que existe de verdade para Platão, cosmologicamente falando, é o mundo das ideias, é o hiperurânio. E a sua alma, pertencente ao mundo das ideias, ela também é verdadeira. O seu corpo, então, é uma espécie de coisa falsa, é uma espécie de ilusão. E quando a sua alma ela é muito apegada ao corpo, ela vive iludida. E essa ilusão, né, leva a alma a achar que ela é um corpo. E quando ela faz isso, ela vai se distanciando cada vez mais daquilo que é real de fato, que é o mundo das ideias. Ele vai ser considerado por Platão como uma realidade separada da alma. Como eu disse para vocês já, então o corpo ele é uma tumba da alma para Platão, né? Uma espécie de um cárcere, e aí evoca bem a ideia do que aconteceu com o Sócrates depois da apologia, né? Depois da apologia, o Sócrates vai ser preso, né? Vai ser preso lá na cidade lá. E aí ele vai dizer, olha, assim como Sócrates estava preso, a nossa alma é presa no corpo. E assim como Sócrates, ele queria se libertar da sua prisão morrendo, né, tomando cicuta, morrendo, a nossa expectativa é também de uma hora morrer para que a nossa alma possa subir novamente ao mundo hiperurânico e lá conhecer as coisas como elas são. Então ele está usando, né, o finalzinho ali da vida de Sócrates como uma espécie de modelo, né, de modelo paradigmático sobre o que é filosofia. A filosofia é, então, para Platão, uma filosofia para a morte. O que é para a morte? É uma filosofia que entende que o que é que importa
para o ser humano é pensar ou construir uma vida que tenha como objetivo a morte, não a vida eterna. A morte. E quando você olha para a morte, você começa e aceita a morte, né, desde muito cedo, você começa a não se angustiar por causa da proximidade da morte. Não se angustiar por causa da velhice, né, ou por causa dos seus defeitos corporais. Isso é quase que um remédio psicológico, né? A ideia de que você olha para a morte e a morte torna-se algo natural para você, algo que é o fim de todos os homens, um fim que não precisa ser dramático, né? Mas que pode ser uma coisa assim, vamos dizer assim, bem aceita, né? Bem, não é que ele quer a morte, né? Mas é que nem que idolatre a morte, mas que ele não vê na morte uma angústia, que é o que quase todo mundo vê, né? Todo mundo acha que a morte é o fim, né? A morte é uma coisa assim temível, né? E terrível. E não, para Platão a morte é uma passagem de ganho, né? Que você vai ganhar algo a mais, né? Então, como alguns personagens da Bíblia também, né? Paulo, Estevão, Pedro, isso. Então, os mártires, os próprios mártires, entendeu? Se incomodavam com a morte. Exatamente. Essa concepção ela só vem por quê? Porque você entende que depois da morte, a morte é só uma passagem, né? Por que tanto sofrem antecipadamente por causa da morte? Porque eles são muito corpóreos, né? Ou seja, eles são muito, muito apegados ao corpo. Mas a ilusão de que a morte é o fim. Não há por que temer a morte. Por quê? Porque a morte ela é, primeiro, o fim de todos os homens, ninguém pode fugir disso, ninguém nunca, né, conseguiu fugir da morte. E segundo, a morte não é o fim, a morte é só um momento de passagem para um outro modo, né, não é de realidade, né, um outro modo de conhecimento, que é um modo de conhecimento que não passa pelo corpo. Aí olha só o que o Platão vai falar. Enquanto temos um corpo, somos mortos, pois somos nossas almas, né? Então, o que é ter um corpo? Ter um corpo é ser uma espécie de cadáver ambulante. Por que ele fala isso? Porque o que é o corpo na sua forma mais perene, mais durável? Você pensar que você vai viver no máximo 100 anos, 110 anos, no máximo, e que depois de, sei lá, 1000 anos, né, o seu corpo, ou pelo menos o seu esqueleto, vai estar lá ainda de alguma forma, então a realidade mais durável do seu corpo não é a ânima, né, não é a vida, mas é a morte. A realidade mais durável do corpo é o estado de morte, né, porque esse estado vai durar em tese indefinidamente, né, enquanto a matéria conseguir existir ali, né, e pode existir para sempre, né, tem gente aí fossilizada aí, né, tem tal. Então vai falar, essa realidade de que o corpo ele é morto é uma realidade que eu consigo entender pela observação dos outros corpos. Então se ele está vivo agora, isso é transitório a ele, não é a realidade do corpo. É uma percepção irreal, né? Uma percepção transitória. Portanto, nós nascemos mortos, segundo Platão. E estaremos mortos enquanto nossa alma não deixar esse corpo. Quando a alma deixa esse corpo, aí ela vive. E o corpo, ele permanece morto, porque morto é a sua essência, né? Morto é a sua categoria. Claro, né, o Platão não está entendendo, né, que o corpo, como no cristianismo, ele pode ser glorificado e permanente. Ele entende que o corpo ele é sempre degenerativo, né? Falta para ele essa concepção. Mas se você notar Paulo falando, né, não, nós nascemos mortos, né, em nossos delitos e pecados, bom, tem alguma correlação aqui, né? Pode ser que Paulo tenha lido Platão e tirado daqui a ideia de que nós somos mortos, né? Mortos
enquanto seres corpóreos. Morrendo o corpo, né, a alma se liberta do cárcere e, portanto, e aí para Platão, isso é o que vai dar origem depois, né, à concepção dos gnósticos, né? E, portanto, o corpo é a raiz de todo o mal. Fonte de amores insensatos e de paixões, inimizades, discórdias, ignorância e loucura. Né? Se parar para pensar, né? O que são os amores insensatos, né? Os amores insensatos são aqueles amores que você tem e que não são prudentes, né? Que não passaram pelo crivo da racionalidade. O que são as paixões? As paixões são as pulsões do desejo, né? E esse desejo, que não é o desejo da alma, mas é do corpo, geralmente são o desejo da violência e o desejo da sexualidade, da libido, né? Que vai se desdobrando, aí eu estou usando categorias freudianas, né, psicanalíticas, né, que vão se desdobrando nos desejos da vida cotidiana, né? De comer, nutrição, de defesa, de esporte, de briga, de agressividade, né? E esses desejos, eles quando são controlados, é a alma fazendo o seu trabalho, o trabalho de dominar as pulsões que são apegadas ao corpo. Então, sem o corpo, não haveriam essas paixões, né? Sem o corpo, não deveria haver pulsões. A inimizade, discórdia, ignorância e loucura são elementos também que vêm dessas paixões, né? Então, o que é inimizade, né? É quando eu estou desfazendo, né, vínculos importantes das relações sociais. A discórdia, nesse sentido, não é a discordância, né? Não é eu não concordar com a pessoa, mas é desfazendo os laços de pactos, né? De acordos sociais, né? Discórdia vem de desfazer os acordos. A ignorância, que é a burrice, né? A burrice no sentido a idiotice, né? Que é você se negar a aprender. E aí, olha como a dimensão do corpo é complicada, né? Porque você vai sentar em algum lugar para poder ler e estudar alguma coisa. E o seu corpo é o seu pior inimigo nesse momento. Porque ele não quer ficar parado, sentado, lendo, né? Os seus olhos... A carcaça é vagabunda, é o que a gente fala, né? A carcaça, exatamente, né? Então, o seu corpo, ele é uma espécie de... ele é um peso, né? Que leva... empecilho, né? Para a ignorância, exatamente, né? A sua alma quer conhecer, mas seu corpo não quer. O seu corpo quer ficar ao máximo de tempo em repouso e sendo nutrido das suas necessidades. Necessidades não, dos seus desejos, né? Então, conhecer é um esforço, né? Claro que é o que é o conhecer filosófico, né? É um esforço que educa o corpo. E quando esse esforço educa o corpo, ele não deixa a alma desenvolver. E a loucura, que é quando esse corpo, então, ele toma o controle da alma e vive mediante aquilo que é próprio do corpo, né? Isso é paulino, né, cara? Oi? Isso é Paulo, né, mano? Esse é Paulo. Por isso que eu digo, né? Eu tenho... Paulo, ele com certeza leu os estoicos, né? Zenão, os epicuristas, né? Porque ele cita esses filósofos nominalmente nas cartas dele, né? As vãs filosofias, né? Os estoicos e os epicuristas. E os estoicos e epicuristas, eles vieram depois do Platão, bem depois, né? Então, eles leram, com certeza leram Platão. Não sei se o Paulo leu o Platão de primeira mão, mas que ele deve ter lido, pelo menos os neoplatônicos, ele deve ter lido. E aí tá essas questões aqui, né? O Paulo, ele tá falando da dimensão do corpo, sarx, né? A carne, né? Como algo negativo, mas negativo neste sentido platônico, do corpo enquanto prisão da alma. Paulo não tem a ideia de que o corpo ele é ruim, mas que existe algo no corpo que é ruim, que é essa dimensão sarcófica, né? A sarx. É como se o Paulo falasse assim, olha, o Platão dividiu o homem, né, em corpo e alma.
Eu, Paulo, divido o homem em corpo soma, corpo sarx e alma. E aí tem o espírito, que é outra coisa. Ele está falando, o problema do homem não é o corpo, para Paulo. O problema do homem é a sarx. Mas a sarx contaminou o corpo, soma. E por isso, corpo ou soma, né, está num estado de degeneração. De alguma forma, a sarx também contamina a alma. Por isso a alma, ela vira uma alma carnal, né? Alma carnal, que é onde nós vamos ver lá, né, em Gálatas, né, as obras da carne, né? O que são as obras da carne? São as obras de um espírito, né, de uma alma apegada ao corpo. Quando você purifica o corpo, que é essa a ideia do Paulo, né? A purificação do corpo, você vai elevando a sua alma para que ela possa desenvolver conhecimentos mais elevados, até o momento em que a alma ela se desprende do corpo, momentaneamente. Por quê? Porque aí Paulo ele insere a noção de ressurreição, coisa que o grego não concordava de maneira alguma, né? E é justamente a briga que Paulo vai ter quando ele vai a Atenas, lá no livro de Atos, né? Quando ele vai a Atenas falar no Areópago, que ele vai inserir a ideia de ressurreição, né? Anastasis, né? Que o grego não concorda. Porque assim, ó, se a alma se desprendeu do corpo, ela já está bem. Por que ela voltaria para o corpo? Não tem sentido nenhum, né? Se ela vai voltar para uma dimensão ruim. Mas aí ele insere a ideia de corpo glorificado. É um corpo sem sarx. E nesse sentido, né, o corpo somático, né? E nesse sentido, a alma pode habitar nesse corpo somático, sem sarx, e nela ela ser perfeita, né, plena. E é claro, né, que esse corpo somático, ele tem uma qualidade muito superior ao corpo da sarx. Então faltou esse elemento, talvez, para Platão. Platão não tinha essa percepção. É porque Platão tem uma ideia cíclica da realidade. Paulo tem uma ideia linear, né? Linear. A ideia de Paulo é a história da salvação. A ideia de Platão é um ciclo permanente de reencarnações, né? Então eu posso entender o seguinte, então, que a alma seria o depósito da cognitividade, do intelecto humano, e que ela só está presa porque o corpo é completamente antagônico a esse desejo. Ele quer ficar de boa, ele quer ficar suprindo os próprios prazeres dele. Então, a alma seria a cognitividade, o intelecto? É. A alma é o logos humano. A alma é a razão humana. Veja bem, Platão vai dizer o seguinte: a alma humana, quando ela está num corpo, ele vai dividir ela em 3 partes, né? A tripartição da alma. Né? Ele vai falar assim, ó: existe na alma humana, enquanto ela está no corpo, uma parte que ele vai chamar de parte concupiscente, uma parte que ele vai chamar de parte irascível e uma parte que ele vai chamar de parte racional, né? Concupiscente, irascível e racional. O que é a alma concupiscente? É a alma que está mais presa ao corpo. É a parte da sua alma que luta para você ter a nutrição e as necessidades básicas satisfeitas. Aí ele vai dizer, tem gente que só nutre, ou seja, que a alma dele toda está tomada pela essa parte da concupiscência. Tem gente que tem uma segunda parte lá que é bem desenvolvida. E João fala então que essa concupiscência foi o que levou Adão e Eva a pecar, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência do desejo. Isso. O que aconteceu então? Adão teve um lapso de racionalidade. Ele perdeu, né, em algum momento, em alguns instantes, ele perdeu a racionalidade. Perdeu, porque a segunda parte da alma, né, é a alma irascível. O que é a alma irascível? É a alma responsável pela autodefesa, né, pela autoproteção. É a mesma coisa, na verdade, né? Então, é a alma que te leva a você conseguir se defender de alguma forma. E a alma racional, que é a parte mais alta da alma, é de controlar as outras 2 partes. O que aconteceu com Adão? Adão, ele tinha
a alma racional, para Platão, né? A alma racional, a alma irascível e a alma concupiscente. O que a serpente fez com ele? Ela fez com que a alma concupiscente de Adão, a parte da alma concupiscente de Adão, controlasse as outras partes. Então, ele perdeu a racionalidade, porque ele não conseguiu pensar direito, e ele caiu no desejo puro. Daí ele peca. O segundo movimento depois de pecar é ele se esconder, ou seja, ele se proteger, que é a alma irascível, a segunda parte. E até esse momento, a alma racional dele está embotada, né? Por quê? Porque ele não conseguiu raciocinar que se Deus ele é Deus, eles não poderiam se esconder de Deus. Né? Se ele está se escondendo de Deus, isso é quase que uma idiotice. Né? Da ideia aí do embotamento da alma racional. E o que é a tentativa da redenção? Né? É o Logos divino, Jesus, a inteligência divina, encarnar para poder elevar a parte racional do homem, novamente, para controle das suas partes concupiscíveis e partes irascíveis, que se dá por vários caminhos, né? Mas um dos caminhos da fé cristã é o caminho do amor, né? É o amor ao próximo e o amor a Deus, que leva a minha parte racional da alma a controlar as outras partes. Que em Platão também é o amor, mas é o amor eros, né? É o amor de desejo pela verdade, pela sabedoria. Então não é tão diferente assim as duas, né? A redenção para Platão só vem por meio do amor ao conhecimento. Daí a filosofia, né? Philos, amor, né? Amizade, sabedoria, conhecimento. Ou saber. Então, entender onde que eu queria chegar aqui, que eu entendo, eu sempre entendi a relação do homem como algo tricotômico, entendeu? Nesse sentido, em que a alma é depósito da cognitividade, do intelecto, e que o corpo é o pó, aquilo que vai voltar para o pó, e o espírito é que deu vida. Isso. Entendeu? Essa é a minha forma de entender como tricotomia, entendeu? Tricotomia, tá. E assim, do que é composto a parte do corpo? Por exemplo, ela é composto de osso, de músculo. Uhum. Então, não é porque você tem uma visão tricotômica do homem que ela não pode ainda assim ser mais cotomizada, né? Ser mais classificada. Então, o que você está fazendo aqui? Você está falando assim, não, o homem é composto por três elementos fundamentais, né? Assim como, sei lá, você vai fazer um bolo, né? Ele é composto lá de ovo, trigo e leite, por exemplo, né? Ovo, trigo e leite, farinha e leite. Mas não quer dizer que o ovo seja uma realidade única. Ela também tem suas partes, né? O leite também. E a farinha também. Então, a alma humana, ela também tem partes também. E o corpo humano também tem partes também. E não sei, né? Porque aí não há uma discussão sobre isso, né? Se o espírito tem partes também, né? Porque o espírito, na concepção bíblica, né? Ele é mais uma espécie de força divina, né? Mas é possível que também ele tenha partes também. Tá tranquilo isso ou não? Tá de boa? Tá tranquilo. Inclusive eu tava conversando essa semana isso com um colega sobre partes da alma. Entendeu? Desejo um diferente do outro, um tipo de desejo de um tipo de outro. Conhecimento, então. Né? Tipo isso aí. Conta a Paulo lá, ô Zac. Então em Timóteo, aquela parte que você falou que ele também leu os filósofos, com certeza ele deve ter lido, porque tem aquela parte que fala que, naquele ditado popular que tem, né, em Timóteo 6, o amor ao dinheiro é o mal de raiz. Como é que é? A raiz de todos os males, né? Isso aí nem foi ele que falou, já é antigo isso. E corria ali entre os filósofos, né, esse ditado aí. É tipo ditado popular, né? É bem isso. Você colocou agora um negócio interessante, né, Fred? Você falou assim, tem desejos legítimos, desejos ilegítimos. Né? Isso aí. Tem desejos que são elevados, desejos que são não elevados. Né? Quer dizer assim, você é casado, se você deseja sexualmente sua mulher, isso é uma coisa elevada.
Se você deseja sexualmente uma que não é uma mulher, quer dizer, o desejo é o mesmo, né? No final das contas, né? Mas eles têm qualificações diferentes, né? Então você pode ir dividindo até fazer uma grande lista de qualificações. Caramba, inclusive eu tava conversando isso com a Regina, eu dei esse exemplo aí que você falou com ela. Você falou agora. Pois é, né? Sobre isso, ela falou, é mesmo, não tinha pensado assim. Então você pode dividir então a alma concupiscível em alma concupiscível negativa e positiva. Possível de legítima ou legítima, né? E inclusive hierarquizar, né, os desejos como desejos mais ruins e os desejos mais de boa. Né? Por exemplo, existe uma espécie de ambição boa, né? E existe uma ambição ruim. Então a ambição ela pode ser dividida também e classificada, né? E a gente vai ver muito isso onde? Em Aristóteles. Aristóteles é o cara das classificações. Ele vai classificar tudo que você imaginar. Tudo. Né? É igual a Bíblia, quando a Bíblia fala inclinação, né? Tem inclinação boa e uma inclinação que é para outra coisa. Aí tem Exato. paixão, desejo, aí são coisas diferentes para mim, né? Exato. Você pode pensar em paixões legítimas e paixões ilegítimas, né? Eu não você consigo pode pensar. separar o espírito da alma, não. Não sei, na minha cabeça não. Não tem Não tem como. não tem separação. Eu também não, eu acredito que não tenha. Os filósofos não veem espírito e alma como coisas diferentes, eles veem como sinônimos, e nós só temos essa separação devido a 2 versículos lá que Paulo fala sobre a possibilidade de separação, mas assim, é uma possibilidade de separação que naquele contexto do versículo parece ser assim, ó, a palavra de Deus é como uma espada que é capaz de dividir o indivisível, né? Mais ou menos isso, né? Pois não é, que já na tem- minha cabeça eu não consigo ver essa, entendeu? Para mim existe muito, tá bem definida essa tripartição, entendeu? Entendi. Nesse sentido que eu te falei, né? Sobre o depósito da cognitividade, né? Sobre a vida, né? O fôlego de vida e o corpo que é o pó. Mas vamos pensar assim, Isaac, como nós somos cristãos, né? É o que os homens têm dúvida aí que não conhecem Cristo. Vamos lá. O Espírito é de Deus. Sim, O fôlego de vida. Quem faz o Tiago respirar e quem faz o Ed respirar? É Deus. sim, Então o fôlego de vida é dele. sim, Só que o Ed tem uma alma e o Tiago tem outra alma. sim, O Ed tem um corpo e o Tiago tem outro corpo. sim, O que une eu e o Ed nisso que eu falei? O fôlego de vida. sim, E o que vai unir a minha alma com a alma do Ed? Cristo. sim, Porque quando eu aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador, eu vou para um lugar onde Cristo porou para mim. E a minha alma vai estar lá. sim. Então eu penso assim. Por isso que nós se tornamos irmãos em Cristo. Então eu acho que o único jeito que eu achei para explicar para quem não conhece Cristo é assim, sem entrar numa parte, né, de... como sendo doutor, né? Eu gostei desse entendimento aí. Eu explico assim. Mas e o espírito? Eu entendi da alma assim. que a gente tá falando? Mas vamos lá, Thiago, lá. A alma Respondendo agora. é o espírito também? A alma, Olha só. a alma é sua, é o que faz você ser o Fred. A alma faz o que eu sou o Thiago porque tenho uma alma. A alma vai desligar desse corpo. Esse corpo vai ficar pó. Só que Isso. o que faz a alma ser ligada no corpo é o fôlego de vida, é o espírito. O que faz a alma ser alma e ser ligada no corpo é o fôlego de vida que só Deus dá, que é o espírito. Então Eu penso é assim. o corpo que ele acredita também. Deixa eu te perguntar. Na alma tem espírito? Então, eu penso assim, que a alma identifica o ser humano. Certo. Mas na alma tem espírito? Na alma? Uma alma sem corpo tem Não, espírito? eu acho. Não. Não? O Então uma alma espírito sem tem corpo não é corpo. viva. A alma, ela é viva, né? Só que ela não precisa de fôlego de vida. Ela Por não que precisa não? respirar. Porque o corpo, porque vai se tornar espírito aí, vai se tornar algo espiritual. Vai ser o mundo das ideias aí. Então, mas por que a alma não precisa de espírito, sendo que a alma é viva? Então, a alma só vai precisar do fôlego de vida se ela tiver o corpo, para sustentar o corpo. Você está pensando no fôlego de vida somente como uma dimensão material. O espírito, ele é ânima, né? Ele é o que faz com que você se movimente. A sua Isso alma mesmo. tem movimento? Não. Mas a alma que identifica o meu eu.
Eu acho que Tá, para ele mas a alma sem corpo. há uma Você identificação morreu, de cada ser humano. você morreu, a alma morreu, você morreu e foi pro inferno. A sua alma no inferno tá viva? Tá vivo. Se tá viva, Tem espírito. Tem espírito. Só que Tem o espírito, o fôlego de vida, olha só o que eu acho. Diz a palavra do Senhor que quando eu aceito Cristo, eu tô à destra do Pai, não é? aham, A minha alma tá lá, sim, mas eu tô andando aqui. sim, A minha alma tá à destra do Pai já. Quando eu não Sim. tenho Cristo, onde que a minha alma tá? Lá no Hades. sim. Eu penso assim. Quando a minha alma deslogar do corpo, é porque aí eu não consigo encaixar o espírito. É que nem o Fred. É por isso que eu falei, eu explico sem conseguir. O espírito é muito difícil de explicar. O fôlego de Mas vida, né? Então é que você- eu, a partir de alguns meses aprendendo com o senhor, eu comecei a pensar mais como alma e corpo. E o espírito Então, é só aquele que dá o fôlego de vida para a alma e para o corpo andar nessa terra. Mas é isso mesmo. Eu penso assim, porque é o único jeito que eu achei, pô. É porque você está associando o espírito à matéria do corpo. Na verdade, o espírito é associado à alma também, não A só ao alma corpo. também. Só A que alma também tem espírito, porque ela é viva. então poderia ser assim, ó, quando a alma desliga do corpo, a alma e o espírito vão pro Hades, e a alma e o Isso. espírito vão para descer do Pai. Só que como o espírito é tão santo, que a gente fala que é fôlego, que é de Deus, né? Eu meio que separei da minha cabeça. Não, então, Entendeu? mas é só, a Mas sua pode ser junto, então. você, os seres humanos, né? Os seres humanos são seres criados por Deus, certo? Portanto, eles são santos de alguma maneira. Mas eles caíram numa dimensão de pecado, certo? O espírito da vida, o espírito que dá condição de vida, esse é uma dádiva que Deus deu aos homens e que não é retirada deles. Porque se for retirada, é como Paulo vai dizer, você separa a alma de espírito e a alma deixa de existir. É como se ela não... Que é uma ideia que tem, teologicamente, quem defenda, que é a ideia da morte da alma, né? Da psicofaniquia, né? A morte da alma, que é uma ideia defendida hoje pelos testemunhas, pelos adventistas, né? E que o Calvino vai combater essa definição, essa ideia lá nas Institutas. A ideia de que, depois da morte, a alma será destruída. A alma do ímpio, né? Será destruída. O que é essa alma destruída? É a alma que se separa do espírito e, portanto, ela deixa de existir. Agora, na concepção cristã mais tradicional, a alma daqueles que morreram sem Cristo, ela padece eternamente no inferno, né? Na condenação. Se ela padece eternamente como uma coisa viva, é porque algo do Espírito permaneceu nela, não do Espírito Santo. Então a alma e o espírito estão grudados ali, então. Então, Isso. A destra do Pai está alma e espírito, no Hades está alma e espírito. Então é assim. Isso, é porque você, quando olha para a alma, se você pudesse ver a alma, você olharia para a alma e estaria vendo alma só. Você não estaria vendo o espírito, porque o espírito está misturado na alma. Então não tem como explicar a diferença entre alma e espírito. Então, a diferença ela é uma diferença muito mais no sentido didático aqui, né? Do que no sentido material, assim, né? Não dá para você... Oi, pode falar. Não, pode ir. Não dá para você colocar, por exemplo, né, numa espécie de microscópio, né? Falar assim, não, olha aqui, né? Aqui tá a alma, aqui tá o espírito, né? Porque eles não são realidades separadas, né? Elas são realidades que estão tão misturadas entre si que você não diferencia uma coisa da outra. Você sabe que tem duas, mas você não sabe diferenciar, você não sabe ver. Por quê? Porque uma sustenta a outra. Quer dizer, o espírito sustenta a existência da alma. Se eu separar o espírito da alma, eu não vou ver mais nada. Eu vou desfragmentar a alma de tal forma que ela vai virar nada. Essa é a ideia. É que como eu pensei assim que a alma não precisa de fôlego de vida, pensando, né? Por isso que eu dei uma separada para explicar para as pessoas que não entendem nada. Mas assim, é que Mas você está muito difícil explicar isso. Essa sua ideia, ela é uma ideia muito veterotestamentária. É uma ideia do Antigo Testamento. Exatamente assim que os judeus antigos pensavam. Quando você morre,
o sopro o fôlego, o espírito, ele volta para Deus, e seu corpo e a sua alma morrem. A alma, ela fica numa existência do Sheol, né? Que é uma existência assombrosa, onde ela entra em uma espécie de coma. Ela morre também, porque ela não tem espírito. Isso aí é adventismo, né? Mas ela sofre, né? Mas a alma sofre. Só que eu entendi assim, mas a alma continua sofrendo. Ela vai sofrer. Então, pro ela vai judeu, estar com Cristo. Pro judeu, não. Ela não sofre. Ela entra num estado de coma. Porque ela não tem espírito. Uhum. Isso vai mudar no Novo Testamento quando nós temos, por exemplo, a parábola lá, a passagem do rico do Lázaro, né? Que fala assim, ó, as almas dos caras que pecaram estão sofrendo ativamente, com razão, com emoção, com sensação, com vida no Hades. Aí fala, olha, não estão em coma, elas estão sofrendo. Morreu é sumário, céu ou inferno, né? Que é o inferno. É isso aí. Então a ideia tradicional cristã, né, que não é a ideia dos adventistas, é que existe uma realidade infernal onde a alma viva lá está pagando pelos seus pecados. Se ela está viva lá, é porque de alguma forma o espírito permanece nela, senão ela não poderia estar viva. Mais ainda, elas terão, em algum momento, corpo glorificado também, para sofrer lá. Uhum. Ou seja, essa dimensão do espírito, ela também está presente lá. Aí, afirmando que Deus, de alguma forma, também está presente no inferno. Aí, eu ia chegar nesse ponto agora, né? Que isso mesmo. Agostinho dizia que o inferno só é o inferno porque Deus está lá presente. Isso. O Agostinho fala assim, ó, para onde irei? Para longe de Deus. Se quanto mais dele eu estou do seu amor, e quanto mais longe dele, estou mais próximo da sua ira. A sua ira, lindo isso. Eu estou sempre perto de Deus de alguma forma, né? Porque Deus não é... Ele é onipresente, né? Então ele está no inferno também. Deus está no inferno também. Como? Na sua ira. Certo? Certo. E aí olha o que o Platão está falando, né? Essas coisas das paixões da alma, do corpo, mortificam a alma. Olha que coisa interessante, né? Falou, a inimizade, a ignorância, a discórdia, a inimizade, as paixões, a insensatez, elas tornam a alma morta. Por quê? Porque a vida da alma é uma vida intelectual. A vida da alma é uma vida de descobertas éticas, né, intelectuais da verdade. E quanto mais longe eu estou da verdade pela preguiça, pelo orgulho, pela falta de comprometimento, pela falta de comprometimento da vida e tal, você mais torna a sua alma uma alma morta. Então, qual é a ideia dele? Né? A ideia de Platão é que nós devemos não nos tornar Deus, mas nos tornar semelhantes a Deus. E isso também está presente na fé cristã. O que Cristo ele vai fazer conosco? Ele vai nos tornar semelhantes a Ele. O Platão está falando isso mais ou menos aqui. Assim, ó, o mal não pode perecer. Não pode não existir o mal para Platão. Pois sempre existirá algo oposto e contrário ao bem. Então, o que é o mal para Platão? O mal, ele não é uma realidade que tem vida própria. O mal, ele é uma realidade dependente da contrariedade do bem. Se existe bem, existirá o mal. Não ontologicamente, mas como uma espécie de falta, né? De ausência. É a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Não pode, igualmente, habitar entre os deuses, mas deve necessariamente residir nesta terra, junto de nossa natureza mortal. Então, para Platão, o mal, ele está aqui, não está no céu. Por quê? O céu é aquela realidade mais incorpórea, mais plena, absoluta. E a terra é a realidade mais corpórea, mais transitória. Portanto, como cópia do céu, o mal, ele está como uma cópia do bem, uma cópia mal feita, né? Portanto, é uma contrariedade. Eis a razão pela qual devemos fazer de tudo para fugir o quanto antes daqui e ir lá para cima.
Esse fugir consiste em nos assemelharmos a Deus, até onde seja possível a um ser humano. Assemelhar-se a Deus é adquirir justiça e santidade, e ao mesmo tempo sabedoria. Isso é uma frase de Platão, literalmente. Você não poderia encontrar uma frase igualzinha dessa na Bíblia? Então a ideia, o que é assemelhar-se a Deus, né? Adquirir justiça e santidade e ao mesmo tempo sabedoria. Como é que eu adquiro a justiça para Platão? Aprendendo sobre a justiça. Santidade. Vivendo de acordo com o aprendizado. Sabedoria. Buscando com todo o ardor o saber em detrimento do não saber. Como é que eu posso ser justo se eu sou, por exemplo, preguiçoso? Se eu sou, por exemplo, orgulhoso? Se eu sou, por exemplo, luxurioso? Ou seja, aquilo que nós entendemos por pecado na fé cristã, para Platão, é aquilo que nos impede de alcançar a justiça. O Platão está usando só outros termos, né, mas está falando praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Na verdade, é o Paulo que está usando outros termos, falando a mesma coisa que Platão falou. É quem veio anterior, né? É, que veio anterior. E é impressionante, né? Como é que ele, né, um filósofo vivendo num ambiente pagão, politeísta, está chegando a conclusões que são tão semelhantes a uma religiosidade monoteísta. Isso por quê? Porque, na verdade, Platão ele é monoteísta. É um monoteísmo filosófico. Platão não acredita que existem vários deuses equiparados, mas que existem deuses, mas que existe também um Deus acima dos deuses. É claro que esse Deus acima dos deuses, né, ele não tem assim, uma personalidade, né, mas ele é a verdade, o bem supremo. O bem supremo, o bem em si mesmo, a verdade em si mesma, a justiça em si mesma, da qual até os deuses necessidade dela. O que seriam então os deuses para Platão? Mais ou menos o que nós chamaríamos de anjos, né? Se os anjos são seres celestiais, os deuses que Platão está vendo, Zeus, Juno, Hera, são como se fossem anjos. Eles são seres celestiais que estão de alguma forma próximos da contemplação do bem, que é o ser último, né? Que é a ideia de divindade. Agostinho vai dizer que Deus é o sumo bem, né? Portanto, Deus é o bem supremo. O Agostinho está lendo o Platão, ele está lendo os neoplatônicos, né? Então há uma correlação muito forte disso. Mas entendemos o que é assemelhar-se a Deus, que não é tornar-se Deus, né? Mas assemelhar-se a Deus por quê? Porque Deus ele é perfeito e a nossa vida na Terra ela é uma vida de perfectibilidade, né? Uma vida de caminho para a perfeição. Ô Zac, quando você fala aí de Platão e neoplatonismo, qual que é a diferença? A diferença é que depois que o Platão vai morrer, né, alguns discípulos de Platão vão optar por dar mais importância a determinados ensinos de Platão. Por exemplo, esse aqui, né? Mas não muda, que é o mesmo. Ele é uma parte, né? É como o neoplatônico, ele é um platônico que não pegou todo o platonismo. É igual as igrejas neotestamentárias, elas desprezam o Antigo Testamento, né? Isso, novo, isso. Né? Pega só parte dos ensinos. Isso, exatamente. São como se fossem heréticos, né? Eles escolhem, né, pedaços da teoria do Platão e desenvolvem aquele pedaço. Chamados de neoplatônicos, né? Geralmente eles desenvolvem a parte mais religiosa do pensamento platônico. Beleza. Mas é platônico, é Platão. Só que é um Platão pela metade, né? Não pegou tudo, pegou só um pedaço. De boa? Beleza. Tá. Tranquilo. De boa. Mas serão, assim, ó, eles serão os herdeiros, entre aspas, né? Os herdeiros filosóficos de Platão, né? O Agostinho, na época dele, nós não temos notícia de que ele leu os diálogos de Platão.
nós temos notícia de que ele leu os neoplatônicos, que citavam os diálogos de Platão, né? Então, de certa forma, eles mantiveram vivo, de alguma forma, né, as ideias platônicas, né? E o Agostinho ele vai pegar essas ideias e vai cristianizá-las, né? A mesma coisa vai acontecer com o Tomás de Aquino, né? Pelo menos assim, a grosso modo, o Tomás de Aquino não leu Aristóteles. Ele leu alguns filósofos, né, principalmente árabes, né, o Aviceno e Averroes, que tinham lido Aristóteles e copiado pedaços e partes, e feito lá toda uma discussão, né? Então, as obras do Platão e do Aristóteles, elas meio que desapareceram durante alguns anos, né? Séculos. E só retornaram mais tarde quando eles encontraram cópias que foram recopiadas e tal, né? Você tem aquela relação, né, na patrística, né? O apogeu da patrística é Agostinho e o apogeu da escolástica é Tomás de Aquino, né? Isso. O Tomás de Aquino aristotélico, o Agostinho platônico, né? Na verdade, o Agostinho, ele é platônico que leu os neoplatônicos. E o Tomás de Aquino, ele é um Aristóteles que leu os árabes, né? Os árabes aristotélicos. E aí você tem esse apogeu nesses dois momentos aí, né? Sim, Nossa, é o topo, né? O Agostinho... Agora, quem foi que teve essa... De onde surgiu a ideia de que a Idade Média é o ano das trevas, hein? Porque, pô, foi o ano que mais se desenvolveu ali, principalmente na escolástica, né? Quem foi que falou isso aí de ano das trevas? Você pensa na arquitetura, na agricultura, nas artes... Nossa, não tem nada de trevas. É um desenvolvimento absurdo de intelectualidade. Isso foi o iluminismo? Foi. Quem foi do iluminismo que teve esse insight aí de falar um negócio desse? Então, eu não sei exatamente quem, né? Mas assim, tá lá o Voltaire, né? Tá lá o Rousseau, tinha que ser, né, mano? Tinha que ser, né? Mas o próprio Lutero, ele meio que odiava essa parte da escolástica ali. Ele falava que era muita letra e não tinha vida nenhuma no escrito. Então, né? Pelo que eu o Lutero... dele. Ele falou o problema do que o cara escreve. Por isso que ele é meio corrento, ele era meio maluco. Mas o Lutero é um escolástico. Assim como Agostinho. Toda a formulação, a forma de pensar, a forma de escrever é escolástica desses caras. Por quê? Porque eles estão ligados aí. Herança próxima ali, né, velho? É como vocês... Não, qual que é a filosofia que impera? É a escolástica. Então, como você pensa? Escolasticamente. Mesmo que for para discordar de outro escolástico, você pensa como escolástico. Vai discordar escolasticamente, né? Era a mesma coisa lá do modo alegórico, não tinha como o cara fugir daquilo, ele tinha que pensar daquele jeito. Você pode discordar da alegoria do cara, mas você vai fazer outra alegoria. A gente está estudando, todo mundo vai pensar igual, vai fazer igual, só que igual ele falou, não precisa, igual você falou, né? Não precisa concordar com tudo. Não precisa. Porque ele ficava chato, tinha hora. Era isso. Por quê? Porque a escolástica, depois que vocês vão ver, cara, a escolástica é assim, ó, os caras, eles investigam filigrama, né? Aquilo que a gente falou agora, né? Vamos diferenciar aqui, ó, desejo legítimo de ilegítimo. Então, dentro desses dois, deve ter mais umas 50 classificações possíveis, e eles fazem todas elas. Classifica cada ponto por ponto. Né? É muito metódico, por isso que é muito rico. A ideia da escolástica é a seguinte, né? Ora, principalmente com Tomás de Aquino ali, se o logos é racional, então toda revelação é racional. Então não posso separar a razão da fé. A gente precisa entender toda essa revelação de forma racional. E aí começou esses princípios de metodologia, né? Da escolástica de ser bem sistemático, vamos entender isso aqui de forma racional. Porque se o logos é racional, a revelação não é irracional. Exatamente. Então, um escolástico, ele não curte muito o negócio do mistério, sabe? Da mística. Ele é um cara, assim, da razão. Né? Da razão. Você pega, por exemplo, né, a Igreja Ortodoxa Russa, por exemplo. Ela tem pouca teologia e muita mística. As experiências de cada ortodoxo contam muito para a construção da teologia. Já no caso da Igreja Católica Romana, né, do cristianismo ocidental, ele é muito racional e pouco místico. O que o Lutero não gostava era justamente disso. Porque o Lutero, ele queria meio que dar uma... Ele queria resgatar a noção de mistério. Por exemplo, a Igreja de Deus não é a Igreja Católica, a igreja material.
ela é a igreja invisível. Isso é uma questão do Lutero. Esse negócio de igreja invisível, ele já tinha sido resolvido pelos escolásticos. Falaram assim, não, tem igreja triunfante, igreja militante, igreja nascente, igreja... Então eles já tinham várias categorias para identificar várias formas da igreja ser igreja. O Lutero veio e falou assim, não, vamos simplificar, né? Porque é muito complicado isso que eles estão falando. Então, no caso do Lutero, ele, vamos dizer assim, ele é um mau escolástico, né? Por quê? Porque ele não quer fazer esse processo de classificação rigorosíssimo, né? Que os escolásticos faziam. Por quê? Porque o Lutero pensa assim, quanto mais rigor você tem, quanto mais intelectualidade você tem, mais fácil é você perder o elemento da mística da fé. Então o Lutero, ele tem ele abre espaço para mística novamente, né? Mística é essa que hoje, assim, ó, você vai numa igreja dessa pentecostal, ela é pura mística. O cara, assim, nem lê, nem estuda a Bíblia. Ele abre e interpreta na hora o que vem na cabeça. Isso é justamente o que um escolástico jamais faria. Mas por que a gente faz isso hoje? Porque nós temos uma herança que veio do Lutero. O Lutero, quando questiona a escolástica, ele vai abrir a porteira para poder esse tipo de movimento acontecer. Esse movimento acontecia também nos primeiros séculos, né? Com os alexandrinos, né? Já era normal. E é justamente para combater ele que a escolástica foi desenvolveu, né? Já existia também na época deles os antioquianos, né? Que eram duas escolas teológicas que tinha ali, né? Que tinha essa ideia de... Sim. Interpretação mais literal, né? Você fala, isso, né? Uhum. Então, já tinha na época, né? Mas, assim, não era uma escolástica ainda, porque não estava relacionando com filosofia, né? Não, a escolástica veio na Idade Média, né? Mas quer dizer assim, ó, durante a escolástica tinha mística? Tinha mística também. Mas não é a mística que marca a teologia, é a racionalidade. Uhum. O princípio era esse, a razão. Então você tem lá, né, sei lá, o São João da Cruz, né, o São Francisco, Anselmo, são os caras assim, são os caras que são místicos. Então você lê esses caras como mística. Agora o Santo Anselmo, né, o Santo, como que é o Dom Scott, né, o Tomás de Aquino, esses caras, eles são caras da razão, tanto que são chamados de doutores da igreja, né, são caras da intelectualidade, eles não são da mística. Você vai pegar, por exemplo, se você pega o São Francisco e você tenta seguir teologicamente ele, você vai ver que é uma loucura, cara, porque o cara, assim, ele não tem nenhuma linha clara teológica definida. Ele meio que é meio malucão, assim. Ele vai na brabeza. Ele vai na brabeza, exatamente. Esse Averroes aí era filósofo? Era filósofo. Eu li sobre ele ontem, mas nem decorei nada, só li assim, na Idade Média. O Averroes, ele era um médico árabe, muçulmano. E aí ele vai... Ele é muito importante, muito pouco lido, quase ninguém conhece. Fala muito bem dele aqui. Muito. Ele é muito inteligente, nossa. Aí tava o nome, eu lembro, Averroes, aí, não sei se você tava junto, o Claraval e esse outro nome que você falou. O Avicena. Isso. O São Bernardo de Claraval, ele é um pouco antes, né? 1100 e pouco, né? Mas ele é ocidental, né? Ele é europeu, né? O Avicena e o Averroes, eles são muçulmanos, são árabes. Então, é porque tinha uma disputa sobre isso aí mesmo. Um era muçulmano, o outro era judeu. Tinha um outro cara que era judeu também, eu esqueci o nome. Que tava eu não lembro. Esses dois aí. Que tinha umas escolas lá que ensinava todo mundo, né? Era isso que eu tava falando. Sim. A academia da Idade Média, todo mundo podia aprender. Todo mundo podia aprender tudo, na verdade. Não tinha a ideia lá do nome da rosa, né? Vocês já viram esse filme, ou leram o livro, né? Que o conhecimento era fechado. Isso é um absurdo. Isso é um preconceito do iluminismo. Não existia conhecimento fechado. Todo conhecimento era aberto para todo mundo nos ambientes universitários. Tanto que você tinha hindus, você tinha pagãos ensinando dentro dos ambientes universitários juntos com os cristãos. Era todo mundo junto. Então não tem essa ideia de que isso aqui é proibido de ler. A proibição de livros, né, o Index Prohibitorium,
ele só vai aparecer depois da reforma, com os jesuítas. Aí teve a última fase também, né, da escolástica, né, com o Ockham, né? Ockham, Guilherme de a Ockham. separação, aí divorciou, né, a razão da fé, né? Então, aí a gente vai estudar isso lá de novo, né, que a gente precisa passar pro problema dos universais, né? E a gente vai começar a ver isso depois na aula de medieval, mas é assim, em algum momento, razão e fé são coisas ligadas, por quê? Porque você cria para entender e entendia para crer. Mas o Ocidente foi privilegiando a compreensão e relegando a fé a um papel secundário. E aí você vai ter essa é, na verdade, a razão pela qual o iluminismo aconteceu, né? Por quê? Porque quanto mais você privilegiava a razão em detrimento da fé, menos a fé tinha importância na intelectualidade. E não vai demorar muito para existir uma intelectualidade sem fé, que é o que vai acontecer no iluminismo. Bom, então, deixa eu ver que horas são. Dá para ir mais uns 5 minutos aí? Dá de boa. A alma, então, ela caiu no corpo e, portanto, ela está presa nele. Ela caiu por quê? Porque ela pecou. Pecou na categoria platônica. Então, ela precisa ser purificada. Essa purificação da alma, a cura da alma, ela é chamada de catarse. Não é cartarse, não. É catarse, né? Sem o R ali. Catarse da alma ou a conversão moral. Quando você pensa em Sócrates, né? O Sócrates, então, afirmava que a função da filosofia era curar a alma. Curar a alma do quê? Curar a alma do seu apego ao relativismo, né? O Sócrates estava combatendo os sofistas que diziam que tudo é relativo. Uma alma que acha que tudo é relativo é uma alma descontrolada, porque ela não tem apego à verdade, né? Então ela vai ficar confusa, na verdade, né? E aí a confusão da alma, ela é curada pelo apego à verdade, pelo apego à filosofia. O Platão afirma que essa cura da alma que o Sócrates falava, na verdade não é uma cura, mas é uma purificação. Por que uma purificação? Porque a alma já foi pura um momento. A alma já foi saudável em um momento, antes de encarnar no corpo. E depois de encarnar no corpo, ela se misturou com o corpo. Ou seja, ela ficou impura. E agora nós precisamos, então, purificá-la. Essa purificação se realiza à medida em que a alma, ultrapassando os sentidos, conquista o mundo do inteligível e do espiritual, cujo primeiro passo é a matemática para Platão. Ou seja, é você começar a entender, né, a geometria, né? É começar a entender que verdades existem independentes da sua percepção. O triângulo é triângulo independente de qual forma ele tiver. Se ele for isósceles, se ele for equilátero, se ele for retângulo, ele é triângulo de qualquer maneira que você pensar. E é triângulo sempre para sempre. É geometria. Então, cara, se a minha mente pode inteligir o triângulo independente dele ser escrito em algum lugar, desenhado ou existir, a minha mente já está fazendo um salto de qualidade, né? É o primeiro passo para a purificação da alma. Depois, a matemática. É você ver que as contas, né, matemáticas, elas dão resultados permanentes, né? Resultados que não mudam de acordo com o sensível. 2 mais 2 é igual a 4, não importa o que é. Então é um outro passo daquela escada, né? A escada de Diotima, né? Que é a escada da purificação, né? A dialética ascendente. A purificação coincide com o processo de elevação à gnose, né? Ao conhecimento. A gnose suprema do inteligível. É um esforço catártico, né? Ou seja, é a segunda navegação. É quando você não vai mais só no ventinho, né? Que é a matemática básica, né? Mas você começa a ir com mais força. E aí ele vai falar,
E essa purificação é uma conversão moral. Por quê? Porque na medida em que eu conheço essas verdades, elas moldam a minha forma de agir. Eu já não ajo mais como alguém relativista. Eu começo a agir como alguém que tem um comprometimento moral com a verdade. Um comprometimento moral com o bem. É aqui que a minha alma ela é curada, ela é purificada. Ou seja, é no conhecimento, na busca do conhecimento, que reside a verdadeira virtude. O que é ética em Platão? Ética em Platão é conhecimento. Sem conhecimento, não tem ética. Ah, mas e se eu ajo de maneira correta por hábito? Platão vai falar, isso não é ética. Isso não é virtude. Você só age porque você está imitando alguma coisa. Você está imitando seu pai. Ah, eu aprendi com meu pai que não devo roubar. Aí você pergunta, mas por que você não deve roubar? Não, não sei, eu só sei que não devo roubar. Isso é uma pessoa não ética. Ele está agindo correto? Está agindo correto. Mas a alma dele está se elevando? Não, ela está embotada. Ela tá sem desenvolvimento. Se você só repete mecanicamente as coisas, você não sabe por que está fazendo. Então, o que é um caminho de conversão moral, uma purificação da alma? É quando você sabe por que você faz aquilo que você faz. Cara, isso é legal no diálogo de Sócrates com Céfalo, na República de Platão. Que aí ele começa a falar que ele tinha muito dinheiro, né? Mas você tem dinheiro porque você trabalhou, porque você herdou. Né? Aí começa... E aí, não, porque eu herdei. Tá, mas para que serve o dinheiro? Ah, o dinheiro serve para eu fazer o bem e pagar o que devo, né? Se eu tomei emprestado, essa ideia. Aí ele pergunta, aí Sócrates pergunta para Céfalo o seguinte: tá, então digamos que você tomou uma arma emprestada de um amigo e ele emprestou a você essa arma. Só que aí esse amigo é percebido que ele teve um surto, ficou louco. E aí ele pede a arma dele de volta, que você pague o que você devolveu para ele. É correto você devolver? Não, não é correto, Sócrates, você tem razão. Mas espera aí. Então como é que você pagar o que você deve, você falou que é correto? E aí começa a desenvolver o diálogo nessa linha, entendeu? Eu falei, cara, esse cara é muito louco, mano. É a velha dialética, né? A ironia socrática, né? A de você achar que você já sabe tudo e depois de 2 minutos de conversa, você se sentir burro. Depois ele se retirou, né, da conversa e entrou outro personagem que eu esqueci o nome agora. E acontecia direto isso, né? Ou seja, chega, começa a conversar, ele começa a conversar porque ele acha que ele sabe alguma coisa, e aí ele se vê desarmado, e ao invés de sentar e aprender, ele vai embora. Ou seja, ele não desenvolve a alma dele. Porque a alma dele desenvolveria... não, peraí, descobri que eu estou errado. Então, Sócrates, eu quero ouvir mais. Eu vou sentar aqui e vou te ouvir. Nesse momento, a alma ela começa a se desenvolver. Mas como ele foge, é como se ele dissesse assim, já que eu estou errado, eu não vou mais tentar, não. Não, e o interessante é que Sócrates fazia a própria pessoa se contradizer, entendeu? Ele não falava nada, ele só perguntava. Sim, o processo de contradição, né, que é o elencos, né? O que é o elencos, né? Ele vai elencando, né, vários pontos. Inserindo elementos ali, dito pelo próprio debatedor, né? Vou usar aqui a palavra. Sim. E isso é uma técnica muito, muito interessante, né? Educativa, né? Técnica de ensino, né? Muita gente usa essa técnica de maneira errada, né? Por exemplo, você quando você usa isso, por exemplo, para fazer uma... lembra do Mamãe Falei? Não sei se você lembra do Mamãe Falei. Mamãe Chorei? Lembra? Mamãe Chorei. Ele fazia isso, né? Ele ia na rua com pessoas, né? Fazendo perguntas desse tipo, né? Platônicas, né? Desse tipo socráticas, né? Mas com o objetivo, não de elevação da alma, mas de... mostrar a hipocrisia. De mostrar a hipocrisia, né? E de desqualificação do outro. Isso. Depois ele se perdeu, eu gostava até dele, depois ele se perdeu. O que não é essa a questão, né? Assim, o Sócrates não quer desqualificar o outro, quer elevar o outro, né? Ou seja, é um comprometimento com a alma da outra pessoa. Mas se ela não quer, beleza, né? Ela pode ir embora, né? Tal, né? Então ele faz isso como uma espécie de competição, como um debate sofístico, né? O Sócrates não gostava de debater com sofistas nesse sentido. Por quê? Porque ele achava que era só plateia.
É só aplauso, né? E não é isso que o Sócrates quer. O Sócrates quer um comprometimento com a verdade, como se a verdade fosse uma espécie de uma musa, né? De uma divindade que deve-se respeito a ela. Veneração. Uhum. Você quer, o livro é assim, fora de série, cara. Tu vai se empolgando lendo o livro, entendeu? Quando você vai vendo esses diálogos aí. Aí nós chegamos à metempsicose, né? Que é a ideia lá da reencarnação platônica, né? Que não podemos chamar de reencarnação hoje, por quê? Porque a reencarnação se transformou num conceito do espiritismo. Mas o que acontece então? O que é a metempsicose? A metempsicose é a transmigração da alma em vários corpos. Isso não é só platônico, isso não é só orfismo, isso é presente em todas as religiões orientais, praticamente. Sempre tem a ideia de transmigração. Mas o Platão tira essa ideia do orfismo, né? É uma tentativa, assim, ele pega lá o orfismo e fala assim, ó, eles têm uma verdade aqui que eu vou usar na minha filosofia. É claro que ele não vai usar essa verdade como uma verdade religiosa, mas filosófica. Então ele vai falar assim, as almas apegadas à matéria não conseguem se desligar delas. Ficam presas ao corpo do defunto e logo reencarnam em outro corpo, segundo sua perfeição moral. Olha só o que o orfismo vai dizer. Quando você morre, se você tivesse sido um bom órfico, praticado os rituais do orfismo, né? Que é, aí tem vários rituais, né? Tipo assim, né? No 7º dia da lua cheia, às 7ª hora da noite, se reunirão 7 pessoas e tomarão o orvalho da noite, irão cantar uma canção que vai evocar um êxtase, e aí as pessoas vão entrar em transe e vão receber visitações e tal. Tinha a ver com o uso de substâncias também alucinógenas, né? Tem várias coisas assim. Então, tem muitos elementos do orfismo, né, que são complexos, né? Que a gente não tem ainda tanto conhecimento disso, porque é uma religião misteriosa que não ficou tão bem registrada assim. Mas para que servia todos esses rituais, né? Esses rituais serviam para que a alma pudesse adquirir determinados conhecimentos místicos que possibilitariam que depois do corpo morto, a alma pudesse se elevar até o reino dos deuses. O que acontece se você não é um órfico, se você não é um orfismo? A sua alma fica sempre apegada ao corpo. No orfismo, por exemplo, você tinha vários momentos de mortificação. Jejum prolongado, você se martirizava, você se machucava, né? Se cortava, aguentava lá em pé durante tantas horas, né? O seu corpo, ele tinha que, de alguma forma, dando espaço para a alma. Quem não era órfico se entregava a bebedice, a sexo, a violência da guerra, as paixões, né? E aí ele ficava muito preso ao corpo. E a alma, quando ela não tem uma educação de desprendimento do corpo, ela se apega à matéria. E aí ela reencarna mais rápido. Porque ela gosta tanto da matéria que ela não consegue ir muito para longe da matéria. Então a ideia do orfismo é o quê? Quanto mais desapego da matéria, mais a minha alma consegue ficar mais tempo fora do corpo. Quanto mais tempo fora do corpo, mais ela consegue experimentar o mundo dos deuses, que é um mundo perfeito. As almas que viveram segundo a virtude comum reencarnarão em animais mansos e sociáveis ou até mesmo em homens honestos. Isso aqui já é Platão. Platão vai falar isso, então assim, existe uma virtude comum. O que é a virtude comum? A virtude do hábito. Eu sei que é errado matar, eu sei que é errado roubar, eu sei que é errado trair, eu sei que é errado... Sei porque foi me ensinado assim. Não porque eu sei de fato, né? Mas é uma virtude comum, pelo hábito. Essas almas são melhores do que as almas sem virtude nenhuma. As almas sem virtude nenhuma, elas reencarnam rápido e reencarnam nos piores tipos de vida. Então elas reencarnam em cobra, reencarnam no cachorro louco, né? No cachorro violento,
no bicho que ele é peçonhento, e essa alma encarnada nesse ser, ela vai continuar cometendo cada vez mais coisas ruins, e, portanto, ela nunca vai conseguir se desprender dela. Se você tem uma virtude comum, você vai reencarnar em animais mais mansos, em um cachorro, uma tartaruga, em um animal, uma vaca, e é um animal cuja vida pode ser uma vida mais tranquila e virtuosa. Ele pode fazer menos mal para outros seres. E, portanto, ele vai sempre ter um ciclo de reencarnação um pouquinho melhor. Mas as almas que viveram segundo a virtude filosófica, essas podem se tornar como deuses. Ou seja, elas podem se elevar a um mundo onde elas não precisam reencarnar durante muito tempo. Que é o melhor possível. Para Platão, o número de almas é limitado. Ou seja, o Demiurgo criou lá, sei lá, 10 bilhões de almas. Elas são um número limitado. Não tem alma sendo criada hoje mais. As almas não se criam. Elas já existem todas em uma quantidade. E toda alma divinizada ou castigada deve passar, no máximo, 1000 anos assim depois de reencarnar. Então veja, se a sua alma ela é uma alma muito boa, filosoficamente boa, você poderá permanecer 10.000 anos sem encarnar, vivendo a vida dos deuses. Se a sua alma é uma alma muito ruim, você poderá viver 10.000 anos no Tártaro, no lugar de sofrimento eterno lá, né? Para você purgar a sua vida maligna. Essa ideia de 10.000 anos, perdão, de 1.000 anos, né? A ideia de 1.000 anos é uma ideia que ele tira dos pitagóricos. Porque o pitagórico tem essa ideia do 10 como número de perfeição e do 10 multiplicado como por 100 por números místicos, né? Então, o que o Platão está falando? Existem almas que reencarnam rápido. Por quê? Porque elas são almas que têm uma certa virtude comum. Existem almas que só aparecem a cada 1000 anos. Sócrates, por exemplo, né? Que são almas tão elevadas que elas, de vez em quando, só vêm para a Terra. E tem almas que são tão ruins que também elas aparecem só a cada 1000 anos. Hitler, por exemplo, é uma alma que é tão ruim, que quando ela reencarna, ela só reencarna em coisa ruim também. A possibilidade dessas almas elas caírem ou elas subirem? Há. Mas há também, e aqui Platão insere essa questão, de uma espécie de elemento prévio que a alma já carrega, uma espécie de karma, né? Para usar um termo lá mais oriental, né? A minha alma carrega com ela elementos da vida anterior. E esses elementos pesam na alma. Pesam o suficiente para que não permita que ela se cure, para que ela tenha catarse, né? Ou seja, se alguém é totalmente maligno, é um sujeito que é totalmente assim, que você olha para ele e você não consegue ver traços de bondade, traços de virtude nele. O Platão vai dizer, provavelmente é porque nas outras vidas que ele teve, ele foi acumulando pesos e mais pesos que hoje ele não consegue se libertar com facilidade. Tem casos assim, ó. Irmãos gêmeos, um é ruim e o outro é bom. O que aconteceu aqui? É que na outra vida, um gêmeo foi um déspota, um tirano, foi maligno, e na outra vida, o outro gêmeo foi uma pessoa boa. Então, há uma espécie de predestino, não do destino que vem, mas um destino que veio quando eu nasci. Quando eu nasci, a minha alma já estava meio que predestinada ou antedestinada para determinadas facilidades ou não. Por que algumas pessoas elas aprendem matemática com mais facilidade que outras? Porque na outra vida, a sua alma desenvolveu essa capacidade. E ela trouxe, então, essa capacidade para essa vida, de alguma forma.
Isso é um argumento de muito espírita, né? Para explicar por que você tem um menino de 10 anos aí que é pianista, entendeu? Ele usa Exato, isso aí para poder exato. O explicar. Platão está fazendo um recurso a isso porque ele não sabe como explicar de outra forma. Então ele pega, olha, se a alma é imortal, se a alma ela é, se o número de almas é ilimitado, se a alma é imortal, ela encarna no corpo, por que pensar que essa alma está vindo sempre zerada? Ela não está zerada, porque ela não é criada. É a diferença aqui do cristianismo, né? Porque o cristianismo fala que a alma, não, nem todo mundo, né? Mas assim, existe uma linha cristã mais aceita que diz que a alma é criada na concepção, né? Então, quando houve lá espermatozoide e óvulo, né? Naquele momento que há a junção dos dois, uma alma é criada. Para Platão, não. Para Platão, essa alma, o espermatozoide contou o óvulo, naquele momento, uma alma se integrou ali, né? Se integrou ali. E essa alma traz consigo elementos de outras vidas. Não só de vidas humanas, mas de vidas qualquer, né? Então, essa alma pode ser um tigre. Essa alma pode ser um cachorro na outra vida. E aí você tem pessoas que se assemelham a animais, por exemplo, né? Essa pessoa nada como um peixe. Por quê? Porque ela foi peixe na outra vida. Essa pessoa, ela é, sei lá, ela é rápida como um cachorro, como um animal, porque ela foi um animal na outra vida. Tá de boa? Tá de boa, Zac. Então, em relação a o que ele tá falando aí, se a gente colocar aqui, né, permutar para a vida cristã, a gente vai falar que o Michael Phelps ou o cara que toca, esses caras que fizeram grandes óperas aí, tem uma alma diferenciada porque Deus quis. É isso que ele tá falando. Não é porque Deus quis, mas porque ele, no caso do Platão, não, você fala? Pra quem criou a alma, né? Então, é porque assim, ó, a alma, vamos supor, o Demiurgo criou a alma zerada lá, no começo de tudo, né? Igual E aí depois chip, ela vai acumulando. Né? A alma vai acumulando coisas, né? Então, por exemplo, por que alguém tem uma capacidade criativa de Beethoven, por exemplo, né? Isso. Na outra vida, ele deve ter sido um pássaro que cantava, um sabiá. Uhum. Ou ele deve ter sido, sei lá, né, um roxinol, né, alguma coisa assim, né? E aí ele traz consigo determinados elementos daquela outra vida, né? Então, qual a explicação seria no cristianismo para isso? Porque a gente sabe. Do cristianismo? Músico, isso é a minha pergunta. Porque o músico, eu posso tocar 8 horas por dia, que eu não vou ser igual, sei lá, um guitarrista que você vê que tem um talento, a alma dele já nasceu para aquilo. Entendeu? Entendi. Mais ou menos então, isso que ele tá pensando, né? Que ele viveu no outro tempo. Por isso que eu nunca vou ser um bom músico igual o Beethoven, porque na outra encarnação dele, ele foi um roxinol. E eu fui, sei lá, um peixe. Isso, exatamente. Então, e como que a gente migra pra cá agora? No caso do cristianismo, você tem a ideia de talentos. Né? Isso, talentos. É isso que eu tô falando. Que é como se... E aí, isso vai estar, de certa forma, presente, melhor explicado no Aristóteles e no Tomás de Aquino. Mas eu explico agora, rapidão para você. É assim, ó. Pro Aristóteles, né? O universo, ele funciona como uma espécie de máquina. Espécie de motor, né? O universo funciona como se fosse um motor. E cada peça do motor, ela tem uma função. Então, o cara que monta o motor, o cara que projeta o motor, ele projeta cada peça para uma coisa. Né? Cada parafuso e tal. É como se Deus criasse cada ser humano para que ele tivesse uma função no motor do cosmos. Então, como é que eu descubro qual é a minha função no cosmos? Eu devo observar qual é o meu talento. Isso é Aristóteles falando. Se eu observar que eu sou melhor, o meu talento, eu descubro para que Deus me fez. E descobrindo para que Deus me fez, eu devo fazer isso. Aí o Aristóteles vai falar, bom, mas e se eu gostar de música, mas descobrir que eu não tenho talento para isso? Eu vou dizer, é porque você foi criado para ser parafuso, mas você quer ser porca. Uhum. E aí vai dar ruim no motor. Então o que você tem que fazer? Descobrir o seu talento
e desenvolvê-lo. Ah, mas todo mundo vai ser um exímio músico? Não. Mas existem porcas e porcas, parafusos e parafusos. Parafusos maiores, parafusos menores. Parafusos que vão segurar mais coisa, menos coisa. O que o Aristóteles está falando é que se você tem um talento e não desenvolve esse talento, você ferra com o motor. E é engraçado, né? Porque ele vai falar assim, ó, por exemplo, né? Se você nasceu com um talento para ser um pintor e você resolve ser um médico, e como médico você descobre a cura do câncer, a cura da AIDS, quando você morre, os deuses te julgarão e te condenarão porque você foi um médico e não foi um pintor. E vou dizer para você, você não nasceu para ser um médico. Você nasceu para ser um pintor. Pô, mas eu fui o melhor médico. É, mas nós criamos você para você ser pintor. É teleologia, né? Isso, é a teleologia do Aristóteles, exatamente, né? A sua finalidade não era essa. Você não cumprindo essa finalidade, você tornou a máquina do universo defeituosa. E pode ter certeza que alguma coisa muito ruim aconteceu porque você não foi o pintor. E essa ideia de desenvolver, de você nascer com talento de desenvolver, eu sempre trago o exemplo dos dois maiores jogadores aí de futebol contemporâneo, que é o Ronaldo e o Messi, né? Você percebe que um tem um talento natural para jogar, né? O outro você percebe que é fruto de muita dedicação, cara, de muito esforço. Sim. O que não significa que os dois não tenham talento. Sim, mas não. Até porque a dedicação, ela é um talento. Sim. E por quê? Porque tem gente que não importa o quanto ele tente, ele nunca vai desenvolver aquele talento. Tem gente que nunca vai desenvolver aquele talento. Tem gente que com muito esforço desenvolve. Tem gente que com pouco esforço ele desenvolve. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com finalidades. Imagino eu que na tradição cristã você tem algo parecido com essa ideia do Aristóteles, né? Que é a ideia que o Tomás de Aquino vai falar assim, olha, existem pessoas que nasceram para determinadas funções. E se você encontra a sua função, você encontra uma coisa que o cristianismo chama de vocação. Isso aí Paulo fala, olha, uns foram para ser mestre, outros foram para ser isso, outros foram para ser aquilo. Então, Zac, mas nessa do Aristóteles, conversa mais legal assim com o que a gente está aprendendo. Sim. Agora do Platão já fica mais difícil, né? Sim. Porque a alma já foi predestinada para aquilo. Sim. Ela vai reencarnar. A alma, na verdade, existe uma certa liberdade da alma acumular ou não, né? No caso aqui da alma, né? Então a alma está num ciclo onde ela também tem que funcionar bem, mas quando ela funciona mal, ela é punida de alguma forma, né? No ciclo permanente. O Aristóteles está falando mais no sentido de finalidade, que eu acho mais interessante para a ideia cristã, né? Porque a ideia do Platão, ela realmente não encaixa bem com o cristianismo. Essa ideia, né? Não encaixa, não. É uma ideia mais espírita do que cristã. Mas beleza, bom, entendi, ficou padrão. Muito bom. Vamos parar aqui, que é 10h15 já. E aí na outra aula a gente vai falar sobre dois mitos, né? É o mito de Er, está lá na República do Platão, livro 10. E o outro é um mito que está lá no Timeu, que é o mito da carruagem, da alma e da carruagem. E aí a gente vai concluir esse e já passa para outra parte, que é a parte já da política do Platão. Vai concluir o Platão, né? Beleza? Beleza, a aula vai ser